Agora a gente chegou na parte divertida. A parte divertida seria justamente nomenclatura e classificações, ou seja, vamos montar um Lego com as nossas moléculas, beleza? Vamos começar aqui identificando a minha cadeia carbônica, tá? Minha cadeia carbônica é basicamente isso aqui. Esse tipo de representação, ó, cada vértice é um carbono, tá? A gente não representa os hidrogênios para economizar lápis e papel. Mas aqui seria H3, H2, H2, H2 e H3. Ah, como é que você sabe? Cada tracinho é uma ligação, cada vértice é um carbono. Então aqui eu já tenho uma sigma. Para completar o octeto desse cara, eu preciso de mais 3 sigmas, ou seja, 3 hidrogênios. Tá bom? Ah, mas se for oxigênio? Se forem outros átomos, eles vão estar escritos, tá? Então, enfim, continuando. Para fazer a minha nomenclatura, identificação e por aí vai, eu preciso saber quem que é a cadeia carbônica. A cadeia carbônica ela pode ser identificada das seguintes formas. Eu preciso seguir esses pontos para identificar quem que vai ser ela. A cadeia carbônica, em ordem de prioridade, ela vai ter o maior número de carbonos. Ah, mas e se duas cadeias tiverem o mesmo número de carbonos? Ah, como assim o número de carbonos? Vamos supor que eu tenha isso aqui, ó. Pam, pam e pam. Quem que tem maior número de carbonos? Isso aqui ou, vou fazer de verde agora, isso aqui é o vermelho. O vermelho tem maior número de carbonos. Então essa é a primeira regra para a gente ver quem que vai ser a cadeia carbônica, a cadeia principal, tá? Depois, grupamento funcional, ou seja, se eu tiver aqui um NH2, isso aqui é um grupamento funcional. Minha cadeia carbônica, em vez de ser isso aqui, ela passa a ser isso aqui, tá? Terceira regra, maior número de ramificações. Vamos ver essa outra aqui agora. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Esses tracinhos aqui em cima são ramificações, beleza? São metis, metis, tá? Então o que que vai ser a nossa cadeia carbônica agora? Vai ser esse camarada aqui agora. Porque tem um grande número de ramificações. E por que que eu não escolhi esse cara aqui? Porque ele tem menos carbono do que essa parte aqui de baixo. Então eu tenho que concordar sempre com a primeira regra, tá bom? Ah, mas e se fosse igual? Se fosse igual, vamos supor aqui, tá. Aqui tem 4 vértices, então aqui 4 vértices, beleza? Agora são iguais. Meu Deus, e agora, o que que eu faço? Deixa eu até desenhar mais para baixo aqui para ficar bonitinho. 4. 4. Agora são iguais, né? E se esse maluco daqui de cima tiver uma ramificação aqui e o de baixo tiver duas? O de baixo vai ser a cadeia principal, porque ele tem maior número de ramificações, beleza? E aí, por último, deixa eu apagar aqui o vermelho, maior número de... Eita, não, odeio quando isso acontece. Ajustar a largura, não, a altura. Pronto. E por último, maior número de insaturações. O que é uma insaturação? Insaturação é quando tem ligação dupla ou tripla. O saturado não tem dupla nem tripla, não tem pi, não tem ligação ligue, não tem ligação pi, tá? O insaturado tem pi. Beleza? Então vamos supor aqui, esse exemplo aqui. Se eu tiver uma pi aqui, minha cadeia carbônica vai ser isso aqui, beleza? Agora vamos supor que, é porque esse exemplo ficou muito fácil. Vamos botar aqui. Se aqui eu tiver duas pis e aqui eu tiver uma, a minha cadeia carbônica principal passa a ser essa aqui, tá? Ah, meu Deus, mas não estou entendendo nada, não estou entendendo o objetivo. Por que que você quer identificar a cadeia carbônica? Meu Deus, porque a gente vai usar ela para dar o nome às coisas. A gente precisa primeiro identificar quem que vai ser a cadeia carbônica principal, para depois prosseguir com a nomenclatura, tá bom? E aqui eu puxo um adendo, exceção para o caso de anel, mais especificamente anel aromático, né? Porque se eu tiver um anel aromático,
Por si só, ele já é a cadeia principal, tá? Mas depende, tá bom? Depende. O anel aromático ele pode ser uma ramificação, ou seja, essa paradinha aqui, só uma espinhazinha na minha molécula, tá? Depende de como eu estou analisando ela. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado em analisar a minha cadeia carbônica, tá? Essas aqui são as regras principais que ditam quem que vai ser a cadeia carbônica principal, beleza? E aqui alguns exemplos. Deixa eu dar uma pausa para desenhar as moléculas. Voltando, desenho meus exemplos aqui, são poucos exemplos, tá? Minhas cadeias carbônicas principais, nesse primeiro aqui vai ser essa aqui, maior número de carbonos. Aqui embaixo vai ser a que tem o grupamento funcional e o maior número de carbonos. Então vai ser essa paradinha meio louca aí, meio... É porque eu desenhei mal a molécula, tá? Estou desenhando de qualquer jeito, mas o que vale é o exemplo e o aprendizado. Aqui nesse terceiro exemplo, pam, 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 porque isso aqui é um grupamento funcional. E aqui nesse último, a cadeia principal, ora vejam só, é o anel benzênico. Mas ora vejam só, ora vejam só, ora vejam só. Se eu substituir esse cloro por isso aqui, minha cadeia principal passa a ser isso aqui. E esse anel aromático com esse OH, isso aqui é um grupamento fenol, tá? A função fenol. Ela vai ser uma ramificação, ela não vai ser parte da cadeia principal, beleza? E aí, a gente tem algumas classificações para essa minha cadeia principal, tá? Ela pode ser aberta, ela pode ser fechada, tá? Isso aqui é um anel, faz anel, e essa aqui, aberta, vou escrever aberta, aberta, beleza? Ela pode ser simples ou ramificada. Ramificada é que tem espinhazinhas, ramificações, esses camaradinhos aqui, beleza? Ela pode ser homogênea ou ela pode ser heterogênea. O que é uma cadeia heterogênea? Uma cadeia heterogênea é aquela que tem um heteroátomo no meio dela. Ou seja, quando eu estou traçando minha cadeia principal, ora eu passei por um átomo que é diferente do carbono. Se eu passo por um átomo que é diferente de carbono na cadeia principal, ela é heterogênea. Então, deixa eu dar uma pausa aqui. Pronto. A cadeia heterogênea é aquela que possui um átomo diferente de carbono na cadeia principal. Beleza? Então, no caso, seria esse oxigênio aqui. Ele é um heteroátomo. 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 Beleza? 12 por 8. E aí, o último exemplo, saturada, não tem ligações πs, e insaturada. Tem ligação π. Beleza? Tranquilíssimo. E aí, passando para a próxima, agora vamos começar a dar os nomes efetivamente, número de carbonos. Uma cadeia carbônica que só tenha um carbono é metil. Começa com esse met aqui. Então eu vou fazer tudo em questão de só só carbono e hidrogênio, tá? Então, meteno, esse aqui é o metano, perdão, metano. Etano, são dois carbonos, CH3, CH3. Eu já vou escrever aqui, tá? 1C, 2C, 3C, deixa eu dar uma pausa. Voltei. Etano, et, possui dois carbonos, prop possui três carbonos, pan, esse aqui é pan, esse aqui é só uma bolinha, tá? Butano possui quatro carbonos, but, pent, cinco carbonos, hexa, seis carbonos, hexano, sete carbonos, hept, heptano, pan, oct, oito carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e por aí vai. Eu vou fazendo um monte de lombadinha, tá? Vamos contar para ver se acertamos. 1, 2, 3 carbonos é o propano. 1, 2, 3, 4 carbonos é o butano. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos é o pentano. 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o hexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é o heptano. E por aí vai, tá? Aí tem o octano, nonano, é literalmente nonano, tá? Parece até piadinha, mas é nonano.
decano, um decano, dodecano, tridecano, tetradecano, quinquadecano, hexadecano, heptadecano, octadecano, nonadecano e eicos. Eicosano é 20 carbonos na cadeia principal. Mas é muito difícil a gente cair nesse caso de ter que dar nomenclatura para uma cadeia com 20 carbonos ou mais, tá? E aí vamos começar a ver a estrutura geral do nome. Deixa eu abrir uma página aqui, ó. Cadê? Ações da página. Seleciona tudo, insere página. Insere página, retrato não, paisagem, linhas médias não, vou fazer vazia. E inserir, isso, inserido. Beleza. Estrutura geral do nome. Vou parar aqui o vídeo e escrever um pouquinho. Voltando aqui, mas voltando para avançar mais um pouco e depois eu volto naquela página. Em saturações, se eu tenho essa cadeia carbônica aqui, ora, 5 carbonos é um pente. Esse quer dizer que não tem nenhuma ligação pi, tá bom? Não, só tem ligações simples. Somente ligações simples, somente ligações simples. Somente ligações simples. O em existem ligações duplas, tá bom? Esse camarada aqui são quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, X, duas ligações duplas. Em quais posições? Esse aqui é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Nas posições 2 e 4 de eno. Uau, ficou muito difícil. Vamos fazer com uma ligação dupla, então. Vamos fazer com uma ligação dupla. Eu tenho que dizer onde é que é a posição dessa ligação dupla quando eu estou dando o nome, tá? Então aqui são 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Então esse é o pente. A ligação dupla começa no 2. 2, eno. Beleza? Ah, e ligação tripla. É in. Pan e pan. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui minha ligação tripla. E aí? Ah, perdão. Essa estrutura que eu desenhei não existe. Por que isso aqui não existe? Porque a ligação tripla é linear, tá? Ligação tripla é linear. Calma aí. Pronto, agora tá certo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se atentem a esse detalhe, tá? A ligação tripla é linear, beleza? A dupla, ela é 120 graus e a simples é tetraedro, beleza? Tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então esse aqui é o pente. 2, hino. E aí eu volto aqui e digo, a cadeia principal, isso aqui é uma estrutura geral do nome, tá? Isso aqui é um exemplo para vocês começarem a dar o nome para as minhas coisinhas, tá? A cadeia principal, match, et, prop, boot, pent, x e por aí vai. As insaturações, ou seja, an, em, i. Beleza? Novamente, precedido da posição, opa, pos e posição, tá? Então aqui a gente viu que era posição 2, beleza? Eu tenho que dizer a posição dessas insaturações, tá? Função, vamos ver mais para frente, álcool, éster, éter, ácido, por aí vai. Eu botei aqui função antes e depois, porque dependendo da função, os nomes eles podem ser ligeiramente mais diferentes, tá? Inclusive pode estar até no meio do nome da cadeia principal, mas enfim, cenas para os próximos capítulos. E ramificações, metila, etila e por aí vai, tá? Vamos ver também as ramificações mais para frente. Mas essa aqui é a estrutura geral do nome. Match, et, prop, boot, ou seja, o nome da cadeia principal, precedido das ramificações, precedido da função, se tiver,
sucedido pelas insaturações, só que a posição da insaturação V e a insaturação, precedido da função, também, que pode ser antes, no meio, depois e por aí vai, tá? Avançando. Pronto, chegamos nas ditas funções, grupamentos funcionais é igual a funções. Vou até botar um igual a funções. Funções orgânicas. Orgânicas e inorgânicas, por aí vai, tá? Álcool. Álcool é essa função orgânica aqui. É uma ligação com um OH, beleza? Então, se eu tiver meu butano aqui, e aqui tiver um OH, isso aqui é um álcool, beleza? É só identificação para início. OH, aldeído é C dupla O H, sempre na ponta, então pode ser isso aqui, C dupla O H, beleza? Aldeído é C dupla O na ponta. E atentem-se, C dupla O a gente também chama de carbonila, beleza? Cetona é um C dupla O no meio da cadeia, tá? Precisa ser no meio da cadeia. Então esse aqui, C dupla O, pam, pam. Esse aqui é uma cetona. Novamente, carbonila, beleza? Ácido carboxílico é a mistura de um C dupla O com um OH. E esse cara aqui, ele é ácido, ele libera H+ no meio, tá? Quando imerso em água, ele libera H+. Então ele é ácido. Então aqui, por exemplo, C dupla O, OH. Esse cara aqui, por sua vez, é a carboxila. Não entendi por que carboxila. OH a gente chama de hidroxila. Por que hidroxila? Hidro de hidrogênio, oxila de oxigênio. Então, hidroxila. Aqui embaixo, a carbonila. E se eu pego uma hidroxila e ligo na carbonila, eu fico com uma carboxila. Oh, é que nem Lego. É que nem Lego. Éter. Éter é R-O-R. ROR. Ou seja, é um carbono ligado a um oxigênio ligado a outro carbono. Isso aqui é um éter, tá? E notem, o éter, ele sempre vai ter heteroátomo, tá? Sempre vai ter heteroátomo. Éster. Éster é um R. C dupla O. O. R. Beleza? É como se fosse uma carboxila, só que em vez de ter um hidrogênio aqui no oxigênio, tem o resto da cadeia. Então, C dupla O. O. Tan, tan, tan. Beleza? Cloreto. Cloreto de ácido. Cloreto de ácido. É isso aqui, ó. C dupla O. C dupla O. Ficou pequenininho. C dupla O. C dupla O. Cl. Cloreto de ácido. Então é a mesma coisa que um ácido carboxílico, só que em vez de ter um OH aqui, é um cloro. Beleza? Pam, pam, pam. C dupla O. Cloro. Ora, quem diria? E por fim, o meu sal orgânico. O sal orgânico é esse aqui. C dupla O, metal. Beleza? Ou O metal. Também pode acontecer. É O metal, na verdade, tá? O M, beleza? É a mesma coisa que se eu lembra de reação de neutralização, que eu pego um HCl, um ácido mais uma base, NaOH, dá um sal, NaCl. É a mesma coisa com o ácido carboxílico. Se eu registro isso aqui com NaOH, eu tenho sal orgânico. Então pode ser isso aqui, por exemplo. C dupla O, O menos Na mais. É um sal orgânico. E aí, cada um deles vai ter seu respectivo nomezinho, tá bom? Então o álcool, ele vai sempre terminar em ol, beleza? Então, por exemplo, se eu pegar isso aqui, lembrando que eu sempre tenho que dizer a posição dos meus camaradas, tá? A cadeia principal são esses 4 carbonos aqui, então, como são 4, é um but,
Não tem ligação dupla nem tripla. Então é an. Posição do álcool. O primeiro carbono é esse aqui, o segundo é esse aqui, o terceiro é esse aqui, o quarto é esse aqui. Então, 2 ol. Beleza? Butan 2 ol. Beleza? Aldeído termina em al. Au. C dupla O. O que é o aldeído? É C dupla O. H. Aqui é 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o but. São 4 carbonos. An. Não tem ligação dupla nem tripla. 1, que é a posição da carbonila. Ah! Cetona, 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 cetona. Dupla O. Aumentei o número de carbonos aqui em 1, 2, 3, 4, 5. Então é o pente, são 5 carbonos. Não havemos ligação dupla, então pente, 3, ona. Olha que maneiro. Ácido carboxílico, ácido ílico. Então, pegando esse exemplo aqui, PAN. 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. É o ácido butílico. Eita, escrevi tudo errado. Butílico. Vamos ver outro exemplo. Outro exemplo que aparece muito para vocês. Que vai aparecer muito na vida de vocês. Esse camarada aqui, CH3, C dupla O, OH. Esse aqui é o ácido etanóico. Ah, o outro eu escrevi butílico, tá? Butílico, mas na verdade é butanóico, tá? Esqueci de dizer que não tem ligação dupla, tá? Esse aqui é o ácido etanóico, tá bom? Que também é chamado de ácido acético. Beleza? Esses dois carbonos aqui, ó, que eu dei de numeração, também pode chamar de acete. Beleza? Acete ou et. E aí a gente volta para o éter. Éter é alguma coisa, oxi outra coisa. Então, por exemplo, você pegar esse aqui. Pam, 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 pam. Aqui eu tenho 4 carbonos, aqui eu tenho 2 carbonos, então é et, etoxi, etano não, etoxi, que é esse menorzinho aqui, sempre do menor para o maior, etoxibutano. Beleza? Oh, meu Deus, mas se eu tiver uma ligação dupla aqui ou não? Ó. Pam, 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 pam. Beleza? Vou até dificultar um pouquinho mais aqui. Vou botar 2 ligações duplas aqui. Beleza? Vai ser sempre do menor número de carbonos para o maior. O menor é esse aqui que são 3. O maior é esse aqui que são... Quantos? 1, 2, 3, 4. Então vai ficar prop, porque são 3 aqui. Aqui são 4. Prop é 1, 2, 3, 4, 5. Peraí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esse aqui é esquisitinho. 1, 2, 3, já. Então vai ser prop 2 enox but, porque esse aqui tem 4 carbonos. But 1, 3. Di, porque são 2 insaturações, 2 ligações duplas. Eno. Beleza? Agora indo para a próxima. O éster. Vamos fazer aqui esse exemplo aqui. Pam, C dupla O. O, pam, pam, pam. Então vai ser sempre, quando a gente está fazendo nomenclatura de éster, é o cara que está ligado à carbonila e depois o cara que está ligado ao oxigênio, tá? Então vai ser propanoato de
etila. Beleza? Show? Show não, show não, show não. Falei ao contrário, falei ao contrário. Esse primeiro aqui é o cara que está ligado a carbonila, é o contrário. E esse segundo aqui é o cara que está ligado ao O, tá? Então, nesse caso aqui, vai ser o etanoato de propila. De propila. Beleza? Cloreto de ácido termina com oila, né? Então, C dupla O, Cl. Butanoíla, porque são 1, 2, 3, 4 carbonos. Butanoíla. Sal orgânico. Esse aqui é o seu metal. Beleza? Então, fazendo um exemplo bem simples aqui. CH3, C dupla O, O menos Na+. Então, é o acetato de sódio. Ah, quem é o acetato? Lembra que eu falei que o ET também pode ser reconhecido como acetato? Nada mais, nada menos do que é um etanoato de sódio. Beleza? Acostume-se com essa dualidade de acetato e etanoato, tá? Acet e et são praticamente a mesma coisa. E aqui, continuando as minhas funções orgânicas, são muitas funções orgânicas, tá? Não espero que vocês guardem tudo de uma vez. Vocês vão... Pô, ninguém sabe tudo de cabeça, sabe? Ninguém é gênio. Mas tentamos ser. Então, a mina, aquela mina, essa mina aqui. A mina é nitrogênio, tá? É o NH3. Amida é C dupla O, NH2 ou NH ou N ligado a outra coisa, né? Beleza? O N fechando seu octeto. Isso é uma amida. Nitrila é um C tripla N, beleza? Isso aqui, ó, esse cara aqui específico, HCN, ele é extremamente tóxico pra gente, tá? Extremamente tóxico. Para não dizer que ele é extremamente, ele é bizarramente tóxico pra gente. Esse aqui é o ácido cianídrico. Ácido cianídrico. Beleza? Nitro é um NO2, é como se fosse uma ramificação, é praticamente uma ramificação. Anidrido de ácido. Se eu pego dois ácidos carboxílicos e desidrato eles, tipo assim, eu vou pegar esse cara aqui, C dupla O, OH, mais HO, dupla O, pam, pam, pam. Se eu tirar uma água, ou seja, pegar esse maluco aqui, ó, pam, 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 tirar menos H2O, sobra isso aqui pra mim, ó. R, O, dupla O, R'. Beleza? Anidrido de ácido é isso. Ácido sulfônico. Ácido sulfônico é nada mais, nada menos do que RS, RS, dupla O, OH. Beleza? Ácido sulfônico. Sulfona é a mesma coisa que uma acetona, só que em vez de ser uma acetona é um enxofre. Beleza? Só que, olha bem. Dupla O. São dois dupla Os, tá? São dois dupla Os. Sulfona são dois dupla Os. Tá? Quase que eu erro aqui. Tive que ver aqui na apostila. E, por fim, sulfóxido. Aí esse sim é um S dupla O. Tá? A sulfona é S dupla O. E o sulfóxido S dupla O. Tá? E aí, a nomenclatura dos caras, né? Seguindo aquele mesmo estilo que a gente tinha feito aqui antes, né? Esse aqui é o nome da cadeia amina. Lembrando, tenho que dizer a posição da amina. Esse aqui é o nome da amida. Tenho que dizer onde a posição, onde está a amida. Alguma coisa nitrila. Nitro alguma coisa. Nitro vezes o nome da cadeia, né? O nitro ele pode ser entendido como uma ramificação, tá? Anidrido do meu ácido.
anidrido etanoico, anidrido propanoetanoico, e por aí vai. Ácido alguma coisa sulfônico, ácido carboxilsulfônico, ácido etanosulfônico, e por aí vai. Etanosulfono, por aí vai, é a mesma coisa. Isso aqui é idêntico ao nome de cetona. Esses dois aqui são idênticos ao nome de cetona, tá? É bom frisar isso, que até facilita um pouquinho o entendimento. E aí, prosseguindo, ramificações ou radicais, tá? Ramificações ou radicais. Vamos voltar um pouquinho a essa paradinha aqui dos nomes, tá? Esses aqui são nomes, eu tenho mais nomes, eu tenho benzil, benzil eu vou falar mais pra frente, tá? Mas enfim, eu tenho esses, não é sufixo, sufixo é antes, não, prefixo é antes, sufixo é depois, é verdade. Eu tenho esses sufixos aqui, tá? Il, ileno e por aí vai. Il é uma valência livre em carbono saturado, alcano, insaturado, alceno, alcino, anel aromático, arila ou carbonila. Então, se eu tiver minha ramificação assim, ó, pan, e aqui uma cadeia carbônica qualquer, isso aqui é um íon, tá? Vamos pegar um caso prático. CH2, CH3. Isso aqui é um etil. Essa valência aqui, ela tá ligada no resto de alguma cadeia carbônica. Então, esse cara aqui é o etil. Esse aqui é o metil. Met é só um carbono, etil são dois, tá? Vamos pegar outros casos aqui. Alceno, 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 pan, CH, dupla CH2, vinil, tá? Vinil, esse aqui é um cara bem famoso, ele se chama vinil. Ramificação assim, esse cara aqui é o vinil, aqui tá o resto da cadeia. Esse aqui é o vinil, beleza? O alcino também, a mesma coisa, se eu botasse uma tripla aqui, beleza, tranquilo. Anel aromático, ligado à cadeia carbônica aqui. Isso aqui é il também, benzil, fenil. Esse cara aqui especificamente é o fenil, tá? Não é benzil, benzil é outra coisa, beleza? Benzil, se não me engano, é isso aqui, ó. Tem esse carboninho aqui, esse cotovelo aqui. Se eu não me engano é isso, tá? Posso estar enganado, salvo engano. Depois eu dou uma checada e falo para vocês melhor, tá? Mas o cara ligado diretamente no benzeno é o fenil. Ou carbonila, tá? Toda essa rapaziada vai terminar com il. O nome da ramificação vai terminar com il. Então vamos pegar esse exemplo aqui. Esse exemplo, por exemplo. Tenho isso aqui. Calma. Minha cadeia carbônica principal vai ser esse cara aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então é um hept. Não temos ligação dupla, então heptano. Ué, mas esse maluco aqui, como é que eu descubro ele? 1, 2, 3, 4. Primeiro eu dou a numeração, depois eu vou explicar como é que dá a numeração. E a ramificação, ela vem antes, tá? Esse cara aqui é só um carbono, então é um 4, posição da ramificação, metil, heptano. Beleza? Tranquilinho, é que nem montar um Lego. E o mesmo vale para ileno. Ileno, no caso, em vez de ser uma valência livre, ou seja, uma ligaçãozinha, agora são duas ligações, tá? Então aqui duas valências livres, então pan, pan, etc, tá? Carbonos saturados, alquileno, ou em átomos diferentes do anel aromático. Como assim? Como assim? Não entendi. Não entendi. Ou isso aqui, ó, pan. Beleza? Aqui está uma cadeia, aqui está o resto da cadeia. Show? 12 por 8. Avançando, eu tenho o ilideno, que são... Ih, perdão, falei besteira. Aqui não é duas valências do mesmo carbono, não. Esse aqui do anel tá certo, tá? Esse aqui, esse carbono aqui que eu fiz, não. Pam, 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 3 pontos, pam, pam. Isso aqui é um ileno, tá? São duas valências livres em duas posições diferentes, tá? Em dois carbonos diferentes. Aqui e aqui. Beleza? O ilideno é duas valências livres no mesmo camarada. Tipo assim, tem uma ligação dupla aqui. E algum resto acontecendo aqui nesse carbono. Beleza? E por fim o ilidino.
por A mais B, são 3 ligações aqui e o resto aqui. Tá bom? Prosseguindo. Orientação da ramificação em um anel benzênico. Anel benzênico. O que é o benzeno? Tan, 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 tan. Se a molécula for simplesmente o benzeno substituído, ora, vejam só. Existem três orientações para os caras, né? Eu posso pegar um X e um Y. Posso pegar um X e outro Y. Ou posso pegar um X e o outro Y. Ah, mas por que é só 3? Esse aqui, ó, você é burro, cara. Você tá esquecendo desse aqui. Concorda comigo que esse aqui é o mesmo desse? Só espelhado? Só virei? Então, por isso que a gente só tem essas 3 coisinhas aí. 1 ponto, 2 ponto, 3 ponto. Essa orientação aqui a gente chama de orto, tá? Então, se aqui fosse um cloro e aqui um bromo, seria um orto, bromo, cloro, benzeno. Beleza? Orto. Essa posição aqui é meta. Mesma coisa, se fosse meta, bromo, cloro, benzeno. E essa posição aqui é para. Mesma coisa, para, bromo, cloro, benzeno. Beleza? Tranquilinho, isso aqui é só para título de... Não é só para título de curiosidade não, tá? É matéria, você precisa saber. Mas vocês vão ter isso aí mais para frente novamente. Então, agora é demonstrativo. E avançando para o último slide, chegando no fim da aula, chegamos principalmente à cereja do bolo. Numeração da cadeia. Vocês viram que para botar a posição das minhas brincadeirinhas aqui, ó, cadê minhas brincadeirinhas? Não, aqui, minhas brincadeirinhas, eu dei um monte de numerozinhos para os meus carbonos aqui, né? Como é que funciona isso? Para eu saber por onde começa o número. Primeiro eu tenho que começar por onde tem radical livre, tá? Então se eu tiver essa cadeia aqui e aqui tem um radical, farei uma ligação, a numeração começa no carbono mais próximo. Então fica 1, 2, 3. Beleza? Grupamento funcional. Quanto mais próximo do grupamento funcional, é onde começa a numeração da cadeia. Então aqui seria 1, 2, 3, 4. Radical livre, pã. 1, 2, 3. Maior número de ligações duplas ou triplas. Maior número de ligações π. Pã. Pã. Deixa eu botar aqui. Isso aqui existe. Pã. 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 E pã. Como é que funcionaria? Esse aqui, ele é um pouco tricky. Se vocês souberem do inglês, tricky. Como é que ele funciona? Eu tenho que, na hora que eu for dar os números, as posições das minhas ligações N1, N2, das minhas ligações insaturadas, esses números aqui tem que ser os menores possíveis, tá? Então, para esse exemplo aqui do lado, vamos ter essas duas situações. Eu vou até dobrar aqui a molécula, vou copiá-la. 1, 2... Oh, perdão. Eu vou começar por uma ponta, depois vou começar pela outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E agora eu vou começar pela ponta de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Na hora que eu for escrever o nome desse camarada aqui, quando eu for botar as ligações duplas, vai ficar 1, 3, 5, 9, 12. Pro de baixo, vai ficar 1, 4, 9, 10 e 12. Concorda que os números de baixo são maiores do que os números de cima? Então a preferência é pelo de cima, porque tem os menores números. Tá bom? Por isso que eu falo que é tricky, beleza? É por causa disso. Eu tenho que ver
quais os números que ficariam menores na hora que eu estou dando a nomenclatura do meu camarada, tá? Então, esse maior número de ligações π é o maior número de ligações π próximos da ponta pela qual eu começo a contar, tá bom? Vocês vão pegar o traquejo com isso aí. E, por fim, o maior número de ramificações, né? É a mesma coisa da ligação dupla. Vou até pegar o mesmo exemplo aqui. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Aqui eu vou ter pam, ramificação, ramificação. E aqui eu vou ter uma ramificação e uma ramificação. Essa aqui vai ter mais ramificações com os menores números. Então, eu vou começar dessa ponta para cá. Então, aqui vai ser 1, 2, 3. Porque se eu começasse do outro lado, pela outra ponta, eu ia ter números muito grandes para as posições das minhas ramificações. Então, não seguiria a regra, tá bom? Novamente, vamos pegar o traquejo com isso aí. Vamos fazer uma infinidade de exercícios, beleza? Essa aula vai ficando por aqui. Vamos fazer exercícios, né? Porque isso aí, nomenclatura é treino, não tem jeito mesmo. Quando vocês forem pedidos para dar alguma nomenclatura, vai ter que atender a todas essas regrinhas. E para isso, para vocês lembrarem de todas as regrinhas, vocês têm que treinar. Show? Então, valeu, rapaziada. Até uma próxima.